Olá meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e divulgue bastante. O canal está crescendo muito e eu quero fazer ainda muitos vídeos bem legais sobre os bichos, sobre a natureza para vocês. Ele é um dos dinossauros mais famosos do mundo. Já apareceu em livros, revistas, existem bonecos, brinquedos, desenhos, filmes e ainda ele vai aparecer em muitos lugares por muito tempo. Eu mesmo tenho um brinquedo pequenininho, um boneco bem bacana desse dinossauro, o Triceratops. Agora, por que ele é tão famoso assim? Talvez porque seus fósseis foram encontrados na América do Norte e os americanos valorizam bastante seus achados e pesquisas. Ou talvez porque já foram encontrados muitos fósseis, inclusive alguns em ótimo estado de conservação. Eu acredito em tudo isso, mas gosto de pensar também que os Triceratops são tão famosos assim porque são animais bem diferentes e bem bonitos. Quando eu ouço a palavra dinossauro, me vem à cabeça alguns bichos. O tiranossauro, os saurópodes, que são os pescoçudos, eu gosto muito desse grupo de animais, e os triceratops. Ele aparece também no primeiro filme Jurassic Park, quando os cientistas encontram uma fêmea de triceratops doente. Ela tinha comido alguma planta tóxica. E aquela cena é muito marcante, onde eles abraçam ela e sentem sua respiração. É um show. Ele era um animal herbívoro, só se alimentava de plantas. Surgiu no período Cretáceo, cerca de 68 milhões de anos, onde é hoje América do Norte. Seu nome significa cabeça ou rosto com 3 chifres. Foi descrito pela ciência a primeira vez no ano de 1889. Até o momento foram achados diversos fósseis de Triceratops, desde adultos e até de filhotes. Faziam parte de uma ordem na classificação dos animais chamada de Ornithischia. Os ornitisquios, ou ornitisquianos, têm algo bem legal que é o focinho em forma de bico. Vejam no Triceratops. E também uma estrutura na pelvis, onde nós chamamos de bacia, que parecia muito a das aves. Também na classificação, a família desses dinossauros é chamada de Ceratopsidae. Esses dinossauros variavam bastante de tamanho, sendo que os menores tinham cerca de 5 metros de comprimento, ou até menos, e os maiores tinham até 9 metros de comprimento. Outra característica bem diferente era a presença de placas ósseas localizadas atrás da cabeça. Muito legal isso! Elas protegiam esses bichos durante as lutas e provavelmente serviam também para se exibir para as fêmeas na época do acasalamento. Seu corpo lembra bastante de um rinoceronte. Era um bicho enorme. Os adultos atingiam 9 metros de comprimento e até 12 toneladas de peso. Ele viveu na mesma época do Tiranossauro Rex e provavelmente foi predado por ele. Mas com todo o seu peso, tamanho, força, placa de proteção na cabeça e 3 chifres grandes e pontudos, não pense que os tiranossauros abatiam os triceratops com facilidade. É provável que as batalhas entre eles fossem bem equilibradas. Hoje existem muitas discussões entre os pesquisadores sobre a classificação desses bichos. Já foram classificados no passado 17 espécies diferentes, mas hoje são consideradas apenas 2 espécies: o Triceratops horridus e o Triceratops prorsus. Tinha um crânio bem grande em relação ao tamanho do corpo. Seu bico era grande e sem dentes. Mas atenção, o bico não tinha dentes, mas os dentes dos Triceratops estavam mais pro fundo da boca do animal. Eles ficavam em grupos chamados de baterias, com 36 a 40 colunas de cada lado de cada maxilar, com 3 a 5 dentes empilhados por coluna, dependendo do tamanho do animal. Algumas pesquisas dizem que eles poderiam ter no total
432 ou até 800 dentes. Mas eu vou explicar melhor. Não é que o Triceratops tinha 800 dentes na boca, todos em uso. É que ele tinha alguns em uso, e depois que esse se desgastava por causa da mastigação, nascia outro no lugar. E isso era contínuo. Vou mostrar como funcionava usando esses dentes de boi. Então ele tinha, vamos imaginar que aqui é a linha da gengiva e tem essa parte para fora. E aqui é a raiz do dente. Então ele mastigava, ia usando os dentes, enfim. E quando esse dente se desgastava, nascia outro por baixo, outro que já estava ali abaixo desse em uso. Então desgastou esse dente, vinha outro por baixo. E já tinha outro abaixo em formação. Ia desgastando esse, nascia outro por baixo. E assim sucessivamente. Por isso que nós falamos que a formação dos dentes dos Triceratops era em coluna. Porque tinha um dente, logo abaixo o outro, e outros em formação abaixo um abaixo do outro. Era assim que funcionava a dentição dos Triceratops. E ele, segundo as pesquisas, sempre tinha um dente novo sendo formado que substituía o antigo que se desgastava. Diferentemente de nós humanos, nós temos apenas uma troca de dentes. Então nós perdemos aquele dente que nós chamamos popularmente de dente de leite quando somos crianças, e depois nasce outro no lugar, que são os dentes permanentes. Se nós perdemos um permanente, não nasce mais nenhum outro dente, precisa fazer uma prótese. Dos Triceratops era bem diferente. Os dentes desses animais são muito diferentes. O formato, tamanho e quantidade de dentes mostram que os Triceratops comiam grandes quantidades de vegetais e uma vasta variedade de plantas. Muitos dentes fósseis foram encontrados até os dias de hoje. Normalmente, os dentes não são encontrados em bom estado e mostram desgaste da alimentação. Esse desgaste pode fornecer pistas sobre o que o animal comeu e como a mandíbula se movia quando estava se alimentando. Uma pesquisa realizada por especialistas e publicada na revista científica Science mostrou que os Triceratops tinham dentes mais complexos do que se pensava. Seus dentes eram muito mais sofisticados do que qualquer outro réptil e de complexidade semelhante aos dentes dos mamíferos herbívoros. Os répteis têm dentes pontudos, usados para agarrar ou esmagar presas, e não para mastigá-las, diferente dos mamíferos. Quando olhamos uma vaca mastigando a grama, imaginamos que não é algo tão complicado, mas quando comparamos com a mastigação de um réptil, percebemos que os mamíferos desenvolveram um método mais complexo e eficiente para mastigar as plantas. Em geral, os dentes dos répteis têm formato cônico e não entram em contato enquanto se alimentam. Os dentes dos mamíferos permitem que os alimentos sejam digeridos com maior facilidade. Assim, eles exploram uma grande variedade de vegetais. Os dentes dos mamíferos herbívoros se encaixam perfeitamente. Os dentes da parte de cima, da maxila superior, se encaixam perfeitamente nos de baixo, da maxila inferior. E vão se desgastando conforme o animal vai ficando mais velho e usa esses dentes para mastigar seu alimento. Com os Triceratops, isso também acontecia. Os dentes de cima se desgastavam e encaixavam perfeitamente nos de baixo. Lógico, quando se desgastava muito, esse dente era substituído, como eu expliquei. Mas durante o processo de mastigação, no processo de desgaste, eles iam se encaixando perfeitamente e ficando cada vez mais afiados, mais apropriados para cortar os vegetais das plantas que eles comiam. Um animal com dentes cortantes que podem triturar seu alimento é bem mais sucedido que outras espécies que não têm os dentes assim. Eles comiam uma variedade muito maior de plantas e conseguiam facilitar sua digestão com a comida mais processada, mais fatiada, mastigada. Outro assunto sobre esses bichos que muita gente me pergunta é se existia o Torossauro, um animal bem parecido com o Triceratops, mas com uma estrutura óssea na cabeça, que nós chamamos popularmente de franja, bem diferente. Mas um estudo realizado em uma universidade do estado de Montana, nos Estados Unidos, afirmou que os dois dinossauros eram, na verdade, o mesmo animal.
Desde o século XIX, cientistas acreditavam de se tratar de duas espécies diferentes, mas na verdade os fósseis encontrados até hoje são apenas de animais com idades diferentes. Segundo os cientistas, a confusão é causada porque esses dinossauros mudavam muito a forma do seu corpo entre a juventude até a vida adulta. Os pesquisadores coletaram centenas de fósseis, sendo 40% de Triceratops em diferentes estágios de crescimento. Alguns crânios tinham tamanho de bolas de futebol, enquanto outros eram equivalentes a pequenos carros. Fósseis de torossauros são muito mais raros do que de Triceratops, e até hoje nunca foram encontrados crânios de torossauros jovens, somente animais adultos. Mas se são os mesmos animais, por que os Triceratops são mais fáceis de serem encontrados do que os torossauros? Segundo a pesquisa, isso porque a mortalidade era muito alta para os Triceratops. Eles travavam grandes batalhas e eram predados por muitos carnívoros. Tudo isso antes deles chegarem à maturidade e mudar totalmente a forma do seu corpo. Também estudos microscópicos dos crânios mostrou que os animais passavam por grandes mudanças de sua estrutura. Mesmo os animais considerados adultos ainda iriam passar por algumas mudanças. Essas alterações na aparência iam até a velhice do animal. No final da vida, os Triceratops ficavam com a franja óssea maior, mais fina, às vezes com borda curva e muitas vezes com 2 buracos. E é isso aí, meus amigos, gostaram? Os Triceratops eram animais incríveis, não é verdade? Tanto a estrutura do crânio, da proteção na cabeça, os chifres, os dentes, algo muito bacana, bem diferente. Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E como eu disse no começo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa pra vocês. Tchau, meus amigos, até a próxima!